Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é fazer uma breve revisão do Raízes do Brasil, o livro do Sérgio Buarque de Holanda, no que ele nos ajuda a compreender a formação do Estado brasileiro e o seu momento atual, tá certo? Tentando identificar no que o livro é atual, no que ele ajuda a compreender o que somos, etc. Eu pretendo fazer um vídeo breve, tá certo? Não quero que ele fique muito extenso. E o meu objetivo aqui não é fazer uma revisão total da obra do Sérgio Buarque, o que não seria possível, já que é uma obra extensa, e nem sequer uma revisão completa, uma análise completa do livro como um todo. Eu quero salientar alguns pontos importantes, alguns pontos interessantes do livro, e torcer para que eu possa despertar o interesse de vocês na leitura do livro e, eventualmente, na obra do Sérgio Buarque e no pensamento social brasileiro em uma perspectiva mais ampla. Tá bom? Então, passando ao livro, ou melhor dizendo, antes de falar no livro, vamos pensá-lo na perspectiva do pensamento social brasileiro. O que é o pensamento social brasileiro? Eu coloquei aqui essa expressão do Luciano Oliveira, tá certo? Tá no Manual de Sociologia Jurídica dele, que é um livro fantástico, recomendo muito a leitura, um livro muito didático, muito bom, e o Luciano vai dizer o seguinte: a expressão pensamento social brasileiro refere-se a uma importante área temática das ciências sociais no Brasil. Ela compreende uma série de pensadores que refletiram sobre o país de um modo abrangente, no esforço de explicar o que somos e por que somos assim e não assado. Trata-se, além disso, de autores que pensaram o Brasil não apenas como objeto de análise sociológica, mas também como uma nação a ser construída e empenharam o seu labor intelectual nessa construção. São autores apaixonantes, mas também pensadores apaixonados, tá certo? Como eu disse, essa é uma citação do Luciano Oliveira e ela nos permite compreender o que seria o pensamento social brasileiro. Esse grupo de autores, esse conjunto de autores que se propôs a refletir o Brasil numa perspectiva ampla, numa perspectiva abrangente. Tá certo? Explicando por que nós somos dessa forma, não somos de outra forma, identificando o nosso ethos, a formação do Estado brasileiro, etc. Pois bem, evidentemente que uma série de autores podem ser compreendidos dentro desse rótulo pensamento social brasileiro, mas existem três pais fundadores, digamos assim. Existem três autores que são considerados os pioneiros nessa perspectiva de estudo. São eles o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior. O Gilberto Freire com Casa Grande e Senzala, de 1933, Sérgio Buarque de Holanda com Raízes do Brasil, de 1936, que é o livro que a gente vai observar com um pouco mais de atenção, e o Caio Prado Júnior com Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942. Esses três autores, eles, claro, quando eles estavam escrevendo suas obras, eles não pensavam em construir um pensamento social brasileiro. Eles apenas inovaram e eles apenas transformaram a forma como se via o Brasil desde então. O Gilberto Freire, ele estudou nos Estados Unidos e lá ele foi profundamente influenciado pela antropologia cultural do Franz Boas. A principal contribuição do Freire talvez seja adotar a cultura em vez de raça como forma de compreender o Brasil, tá certo? Claro que hoje o Gilberto Freire ele é visto por muitos como um autor, entre aspas, conservador. Ele teria idealizado a miscigenação brasileira, ele teria contribuído para o mito da democracia racial, ou seja, esse mito de que teria havido uma convivência harmônica entre as três raças no Brasil e que não haveria racismo, etc, etc e tal. Essa acusação é parcialmente procedente, tá certo? Visto com os olhos de hoje, o livro dele talvez possa ser pensado nessa forma mesmo. Mas convém lembrar que, na época em que ele é publicado, em 1933, ele foi considerado um livro revolucionário, não é? Ele foi extremamente transformador e ele foi também criticado na época. O Gilberto Freire, inclusive, ele foi acusado de ser um sociólogo bolchevique, de ser um conspirador, de ser um agitador, algo nesse sentido. Então, esse livro fez com que ele fosse considerado por algumas pessoas como um elemento perigoso, um sujeito perigoso, etc. Pois bem,
O Sérgio Buarque de Holanda esteve na Alemanha. Ele foi correspondente do Jornal do Brasil na Alemanha e lá ele tem contato com as ideias do Max Weber e ele escreve o Raízes do Brasil, claramente inspirado pela sociologia weberiana. O Caio Prado Júnior, por sua vez, ele tem uma influência maior do Marx, ele seria um marxista meio heterodoxo. Mas a formação do Brasil contemporâneo, quando a gente lê o livro, a gente percebe uma certa influência do Marx, tá certo? Então temos o Freire inspirado pelo Franz Boas, o Sérgio Buarque de Holanda inspirado pelo Weber e o Caio Prado Júnior inspirado pelo Marx. Apesar de beberem em fontes estrangeiras, os três fazem leituras interessantíssimas do Brasil. Nesse vídeo, como eu já disse a vocês, nós vamos dar uma atenção maior ao Sérgio Buarque, ao Raízes do Brasil. Pois bem, quem foi Sérgio Buarque de Holanda? Sérgio Buarque de Holanda foi bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, que hoje é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tão logo ele se forma, ele começa a trabalhar como jornalista. Ainda como jornalista, ele foi ser correspondente na Alemanha e lá, muito provavelmente, ele teve seu primeiro contato com a obra do Weber. Foi também crítico literário, autor de várias obras e, claro, pai do Chico Buarque. Tem até uma anedota interessante quanto a isso, que o Sérgio, já na sua idade mais madura, quando o Chico estava fazendo sucesso, ele dizia que se apresentava como o pai do Chico Buarque. Se ele chegasse num restaurante e se apresentasse como Sérgio Buarque de Holanda, ninguém o levaria muito a sério, ninguém o reconheceria. Entretanto, segundo ele, caso ele se apresentasse como o pai do Chico Buarque, aí imediatamente conseguiam uma mesa para ele seria muito bem tratado, etc. Então tem essa anedota propagada pelo próprio Sérgio de que o maior mérito dele seria ser pai do Chico Buarque. Pois bem, o Raízes do Brasil, que é o livro que nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito, ele está dividido em 7 capítulos. O primeiro, Fronteiras da Europa. O segundo, Trabalho e Aventura. Capítulo 3, Herança Rural. Capítulo 4, O Semeador e o Ladrilhador. O quinto, que talvez seja o mais importante e mais interessante, O Homem Cordial. Também o mais polêmico, que mais gerou debate. O sexto, Novos Tempos. E o sétimo, Nossa Revolução. Claro que eu não vou fazer uma análise capítulo a capítulo, eu quero apenas ressaltar alguns pontos importantes do livro. Alguns pontos que talvez possam suscitar algum debate, alguma reflexão, tá certo? Pois bem, dando sequência, o Sérgio observa que não houve uma ruptura na colônia brasileira, na formação do Brasil, não houve uma ruptura com as tradições da metrópole. E ele observa também que Portugal era um país meio atípico na Europa, no sentido de que era mais anárquico que o resto da Europa. Era, digamos assim, um pouco mais desorganizado que o resto da Europa. Em Portugal, havia uma certa valorização da glória individual em detrimento de tradições, em detrimento da associação, em detrimento dessa ideia de associação coletiva, da ideia de grupo. Em Portugal também havia o povo português ele tinha uma certa ausência de orgulho em relação à sua raça, em relação à sua nacionalidade, etc. Então, Portugal seria esse país meio atípico se pensado em contraste com o restante da Europa. Pois bem, uma outra característica do povo português, da cultura portuguesa, seria que o trabalho manual ele seria visto com repulsa, ele não teria nenhum valor espiritual, ele não glorificaria o indivíduo, e o que seria valorizado seria o trabalho intelectual, que não necessariamente seria avaliado de acordo com o mérito intelectual em si, com a profundidade da obra, etc. Mas muito mais com a aparência de intelectualidade. O que eu quero dizer com isso? Não se valorizava o trabalho manual, então, por exemplo, um artesão, um pedreiro, o que quer que seja, não seria socialmente valorizado. O que se valorizaria seria um intelectual, um escritor, algo nesse sentido. Só que esse intelectual, esse escritor,
A obra dele não seria propriamente analisada de acordo com a sua profundidade, com a sua riqueza, etc., mas com a sua aparência de erudição. Então, se houvesse, digamos assim, uma erudição livresca, isso já seria valorizado. É interessante observar que isso se mantém, em parte, na sociedade brasileira atual. Nós claramente valorizamos mais o trabalho intelectual, admiramos muito mais o trabalho intelectual do que o trabalho braçal. Muito embora o trabalho manual, o trabalho braçal, em alguns casos, possa remunerar muito bem, ou talvez possa remunerar até melhor do que o trabalho intelectual em si. E mesmo no trabalho intelectual, e sobretudo no direito, no nosso meio isso vai ficar bem claro, muitas vezes o que chama a atenção é a erudição livresca, a capacidade de citar autores estrangeiros, articular teorias exóticas, em detrimento da qualidade mesmo, da densidade da obra em si, da profundidade da obra. Então, nessa análise inicial, o Sérgio já se mostra atual, ele já nos permite refletir a nossa realidade atual de maneira bem interessante. Buarque de Holanda, bem à moda dos tipos ideais weberianos, ele faz uma análise do aventureiro em comparação com o trabalhador, ou povos aventureiros e povos trabalhadores. O que seria o aventureiro? O aventureiro é aquele camarada que ele está sempre de olho no produto final. Então ele tem um objetivo e ele vai correr atrás desse objetivo, sempre de olho nesse objetivo. O trabalhador, ele vai ter, claro, um objetivo também, ele vai estar buscando alguma coisa também, mas ele está muito mais focado nos obstáculos em que ele vai ter que enfrentar, no caminho que ele vai ter que percorrer, do que propriamente no produto final em si. Para o aventureiro, a glória está no produto final. Para o trabalhador, a glória está em superar os obstáculos, em percorrer o caminho. Os portugueses seriam, portanto, na perspectiva do Sérgio Buarque, um povo tipicamente aventureiro, um povo claramente aventureiro, um povo que se lança no oceano, que cruza o oceano, que vai, entre aspas, descobrir um novo mundo, etc. E seria um povo também bem adaptável. O que eu quero dizer com adaptável? Para o português não teria tempo ruim, tá certo? Então, se eles chegam no Brasil e aqui não tem trigo, eles substituem o trigo pela mandioca. Se aqui não tem camas, eles adotam as redes e conseguem dormir de rede sem problema. Se eles querem, sei lá, cultivar alguma coisa, plantar uma roça, eles simplesmente queimam o mato que tiver, adotam a técnica da queimada e realizam isso. Então, eles se adaptam muito às necessidades e às vicissitudes. Ainda na perspectiva do Raízes do Brasil, o Sérgio vai analisar a estrutura rural brasileira. E é interessante que ele observa que, já no Brasil colônia, existia uma grande autonomia de engenhos e fazendas. E nesses engenhos, nessas fazendas, o chefe de família, ele era equiparável a quase um chefe de Estado. A sua autoridade ali dentro da sua propriedade era uma autoridade quase absoluta. Isso tem algumas características interessantes, alguns efeitos interessantes. Quais são? Ali dentro, a palavra dele é a lei. E ali dentro, o Estado não chega propriamente. A autoridade estatal, ela é mitigada ou ela é até mesmo anulada pela autoridade desse chefe de família. E ele traz uma citação, que é uma citação de um religioso que esteve de passagem pelo Brasil e que diz o seguinte, que verdadeiramente nesta terra andam as coisas trocadas, porque toda ela não é república, sendo o cada casa. O que é isso aqui? Devido a essa autoridade muito grande dos chefes de família, dos donos de engenho, dos fazendeiros, etc., isso, além de mitigar a autoridade estatal, isso meio que passaria a permear a própria estrutura do Estado. Isso passaria a interferir no próprio funcionamento do Estado. De forma que aqui não teríamos uma república, mas sim uma casa imensa. Ou, noutra perspectiva, cada fazenda ou cada engenho era uma pequena república lá. República entre aspas, né? Era um pequeno Estado à parte do próprio Estado. Pois bem, uma outra análise interessante que ele faz é com relação às cidades espanholas e às cidades portuguesas.
Dito de outra forma, a colonização espanhola e a colonização portuguesa. Enquanto os espanhóis, ao estabelecer uma colônia aqui nas Américas, eles tentavam construir cidades que eram prolongamentos da metrópole, que eram verdadeiras extensões da Espanha. Então eles traziam tudo já planejado, eles traziam as dimensões que a praça principal da cidade ia ter, eles traziam o esquema das ruas que todas iam confluir para essa praça, eles já construíam a cidade de forma que uma eventual necessidade de ampliação já estava prevista, a cidade tinha para onde crescer, etc. E isso seria uma marca da colonização espanhola. A colonização portuguesa, por outro lado, teria sido mais desorganizada. O português chegava aqui, ele construía onde desse certo, fazia casa onde desse certo, e a cidade meio que ia surgindo espontaneamente, sem nenhum planejamento prévio, sem nenhuma organização prévia. E dentro dessa perspectiva, os espanhóis eles teriam se sobressaído muito mais pelo que construíram, pelas sociedades que fizeram, pelas cidades que construíram, que fizeram, enquanto os portugueses teriam se sobressaído pelo que conseguiram sacar, pelo que conseguiram retirar das suas colônias, extrair de riquezas das suas colônias. Claro, isso não significa que os espanhóis não tenham sacado nada, não tenham explorado nada. Mas quando se observa as colônias espanholas, se percebe que os espanhóis construíram efetivamente, tiveram a preocupação de tentar fazer na colônia um prolongamento da metrópole, com a organização da metrópole. Os portugueses não tinham essa preocupação com a organização, eles apenas queriam explorar mesmo, eles queriam extrair o máximo de riqueza que eles pudessem. Isso fica claro, de certa forma, se a gente pensar na formação do ensino superior, na criação das universidades nas colônias espanholas e nas colônias portuguesas, e no Brasil em especial. Enquanto que a primeira universidade das Américas é a Universidade de São Domingos, criada pelos espanhóis ainda em 1538, ou seja, bem próximo do momento do descobrimento, entre aspas, aqui no Brasil, a primeira instituição de ensino superior vai ser a Escola de Cirurgia da Bahia, de 1808, seguida do curso de Direito da Faculdade de Direito de Olinda, que é criada em 1827, depois é transferida para Recife, e é criada junto com a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo, que hoje integra o USP. Então, assim, enquanto que já nos 1500 e alguma coisa, 1538, os espanhóis criam universidade nas Américas, aqui no Brasil é necessário que a gente tenha uma independência para que haja efetivamente a estruturação de um ensino superior propriamente dito, sobretudo quando a gente pensa nos cursos jurídicos de Olinda, que depois vai para Recife, a Faculdade de Direito, que hoje é da UFPE, e o curso de Direito de São Paulo, que hoje é a Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo. Então, isso mostra, de certa forma, isso permite que a gente compreenda, que a gente possa colocar em contraste a colonização portuguesa e a colonização espanhola. Enquanto os espanhóis chegavam aqui, faziam uma universidade e tentavam estruturar tudo, os portugueses não fizeram isso. De fato, os portugueses, inclusive, cercearam tentativas de se estabelecer um ensino superior no Brasil. Por quê? Porque se você era um brasileiro naquela época, se você era da elite brasileira e você queria educar seus filhos, sua única saída era mandar seus filhos para Portugal, para Coimbra. Isso permitia um controle ideológico, tá certo? Uma centralização das ideias por lá por Coimbra, ao mesmo tempo em que mantinha uma clara dependência da colônia em relação à metrópole, porque até para estudar você tinha que ir para a metrópole. Isso mostra também um desinteresse dos portugueses em efetivamente construir algo aqui, estruturar algo aqui. Pois bem, dando sequência, chegamos no capítulo mais célebre da obra, que é o Homem Cordial. O Sérgio Buarque de Holanda, ele coloca essa citação que eu trouxe para vocês, que é: já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira, eu repeti aí, ficou contribuição brasileira, esse brasileiro só existe uma vez, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial.
Isso é da minha edição, que é de 1995, mas o livro original, como nós sabemos, ele é bem anterior a isso, ele é de 36. Pois bem, quando a gente fala em homem cordial, a gente tem uma tendência a pensar, mas é porque o brasileiro é muito educado, é muito afetivo, é muito receptivo, etc. O Sérgio Buarque de Holanda ele vai trabalhar a cordialidade num sentido um pouco diferente, num sentido mais de cordes, de coração, sabe? A cordialidade não seria essa qualidade de ser amável, de ser receptivo, de ser agradável, etc. A cordialidade seria a característica de ter um excesso de emoções, sabe? E esse excesso de emoções não necessariamente seria uma coisa positiva, não necessariamente seria uma coisa boa. Se o brasileiro tem esse excesso de emoções, ele não sabe se conter no plano público, ele não sabe se comportar no plano público. Se o brasileiro tem esse excesso de emoções, isso seria talvez uma característica de uma falta de confiança em si próprio. O brasileiro estaria sempre procurando a aprovação dos demais, ele seria, entre aspas, inseguro. E esse excesso de emoções ele ficaria claro até em relações de competição, entre aspas. Então, até naquelas relações em que há interesses antagônicos, haveria essa cordialidade, esse excesso de emoções. E aqui a gente pode dar um exemplo simples, talvez, pensando numa relação de compra e venda. E pensando ainda em termos de tipos ideais weberianos. O que é que eu quero dizer com isso? Se pegássemos um povo que não é cordial, tá certo? Um povo que não tem esse excesso de emoções, como é que se dá uma relação de compra e venda? O comprador chega, pergunta o preço, o vendedor informa o preço e o comprador decide se compra ou não, se o preço está interessante para ele ou não, se ele necessita daquela mercadoria ou não. Então, seria uma relação puramente profissional, sabe? Quanto é? É tanto. Ok, muito obrigado. Ou compra ou não compra. Aqui no Brasil, esse excesso de emoções, essa cordialidade, faria com que a relação fosse bem diferente, tá certo? Então, aqui, até para comprar e vender, uma relação que seria puramente profissional, existe a formação de uma amizade, entre aspas, ou de uma aparência de amizade. Então, como seria aqui nesse âmbito da cordialidade? O comprador chega, já vai puxando conversa com o vendedor, às vezes antes mesmo de perguntar o preço. Ele já está tentando saber alguma coisa da vida do vendedor, o vendedor está interessado em estabelecer essa relação, que é quase de amizade com o comprador, e vão ali conversando e essa coisa toda. E cria-se uma intimidade, um simulacro de intimidade que contribuiria talvez para o fechamento desse negócio. Então é aquela coisa, aqui no Brasil seria mais ou menos assim, o comprador chega para o vendedor e diz, quanto é que custa? Aí o vendedor diz tanto, diz, rapaz, mas está muito caro, me ajude aí, vamos lá, para que time você torce, como é que vai a família? Então eles criariam esse simulacro de amizade, para que o comprador chegasse talvez num preço mais próximo do que lhe interessa, ou para que o vendedor conseguisse vender por um preço acima do que ele deveria estar vendendo. Então, esse exemplo é só um exemplo bem rudimentar, tá certo? Um exemplo até meio simplório, mas permite que a gente entenda o que seria a cordialidade. Essa cordialidade, portanto, não seria a capacidade de ser amável, de ser receptivo, afetivo ou qualquer coisa assim. Seria esse excesso de emoções. E esse excesso de emoções seria, em grande medida, negativo, teria efeitos negativos quando a gente pensa, por exemplo, na gestão da coisa pública, quando a gente pensa, por exemplo, em como a administração pública deveria funcionar. Pois bem, dando sequência, o Sérgio fala ainda, ele aborda ainda essa questão do desafio da impessoalidade e da universalidade. Isso é outra citação dele, eu não referenciei, mas é outra citação dele, ele vai dizer o seguinte: a personalidade individual dificilmente suporta ser comandada por um sistema exigente e disciplinador. Então o brasileiro, esse homem cordial, este ser cordial, ele teria uma dificuldade de se comportar no espaço público, de se comportar nas relações públicas, de ter um sentimento republicano, etc. E aí a gente já pode chegar, inclusive, na tese do patrimonialismo.
que talvez não seja tão bem desenvolvida pelo Sérgio Buarque quanto viria a ser desenvolvida depois por outros autores, como por exemplo Raimundo Faoro, mas é o que caracteriza essa prostituição do público pelo privado, essa relação espúria entre o público e o privado. Então, é o público sendo colocado a serviço de interesses privados, é a coisa pública sendo gerida não como deveria ser, como uma coisa pública, de todos, uma coisa, algo que é impessoal, mas sendo sempre colocada a serviço de interesses privados. Para a gente compreender isso dentro da perspectiva do curso de Direito, a gente poderia pensar no princípio da impessoalidade da administração pública, que estabelece que não haverão favorecimentos indevidos, não haverão perseguições indevidas, etc. E pensar como as coisas acontecem de fato nos órgãos públicos, nas entidades públicas, etc. Que nem sempre é assim, nas entidades da administração, etc. Que nem sempre é assim. O que mais se vê essa corrupção do público para interesses privados. O próprio tema da corrupção, aliás, já pode ser visto na perspectiva do patrimonialismo. E seria isso, tá certo? Espero sinceramente que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado com a obra do Sérgio. E seguiremos debatendo aí, seguiremos trabalhando os autores do pensamento social brasileiro. Na perspectiva do Sérgio Buarque de Holanda, um autor que dá para a gente fazer um diálogo interessante, dá para estabelecer um diálogo interessante com ele, é um autor atual, é um autor contemporâneo que está vivo, é o Roberto da Mata, tá certo? Roberto da Mata, ele faz uma análise do ethos do brasileiro, que em certo sentido, em certa medida, se aproxima um pouco da análise do Sérgio Buarque de Holanda. Ainda nessa perspectiva de atualizar a obra do Sérgio Buarque, ou buscar no que ela seria ainda hoje atual, o Sérgio Buarque, fazendo esse panorama do Brasil, esse retrato do Brasil e do brasileiro, ele já critica certas coisas, ou ele já identifica certas coisas que são muito perceptíveis no direito ainda hoje, como, por exemplo, a questão da importação acrítica de doutrinas, a questão de que nós não temos uma ética da profissão. O que é que eu quero dizer com isso? Nós brasileiros estaríamos muito mais interessados no status do que em fazer o trabalho bem feito. E aí a gente pode partir tanto para uma análise, uma crítica da nossa política, políticos que fazem carreira não porque querem servir ao povo, não porque querem fazer um trabalho bem feito, mas porque querem ter o status de deputado, de governador, de prefeito, de vereador, de senador, do que quer que seja. Então eles querem esse status e querem, claro, se locupletar de alguma coisa, se locupletar da coisa pública. Como também podemos fazer uma análise até do campo jurídico, do campo judiciário em si. E aí vocês podem pensar, por exemplo, naquelas pessoas que buscam um concurso público, que querem um concurso público, mas não porque querem fazer algo bem feito, não porque querem contribuir com alguma coisa, e sim porque querem o status de serem servidores públicos ou o status de serem, mais precisamente, autoridades. E aí é aquele sujeito que quer passar no concurso porque quer dar carteirada e etc. Quer mandar a célebre frase do você sabe com quem você está falando e etc. E aí a gente já começa até a se distanciar um pouco, ou até se afastar um pouquinho do Sérgio Buarque e se aproximar de outros autores, como já mencionado Roberto da Mata. Então é isso, meus amigos, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse breve vídeo, dessa breve reflexão sobre a obra do Sérgio Buarque. E nós seguimos debatendo, espero que vocês tenham se interessado e que vocês queiram, claro, ler o livro completo, estudar o livro do Sérgio Buarque e estudar os demais autores do pensamento social brasileiro. Em síntese, eu paro por aqui e espero sinceramente que vocês tenham gostado.